gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, 8º ano. Simbora? Olha, a gente está ao vivo dos estúdios de Educa Recife, mas você pode assistir, reassistir essa aula, comentar e compartilhar lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, tá certo? Quem faz o chat, lembra do chat, né? Vocês podem conversar ao vivo aqui com a gente na hora, assim, na lata. Quem faz o chat hoje é a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, meninas e meninos, tudo bem? Estou aqui me conectando já para a gente ter essa troca. Qualquer dúvida, gritem. Vamos trocar uma ideia, conversar e aproveitem essa aula maravilhosa dessa professora maravilhosa que tenho certeza que vai ser incrível. Um cheiro! Olha, gente, que oportunidade incrível. Ela adora fazer amigos, viu? Já digo logo. Então, não se acanhe aí, não fique com receio de aparecer, apareçam. Se mostrem para o mundo, mostrem que vocês são espertos, inteligentes e entrosados, tá certo? Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. Então, vamos lá, simbora? Hoje a gente tem a última aula sobre narrativa. Olha, que a gente vem falando aí ao longo da semana, tá certo? A gente já viu vários aspectos da narrativa, lembra? A gente já viu o tempo, a gente já viu o espaço, a gente já viu as personagens, a gente já viu o narrador, os diferentes tipos de narrador também possíveis para as narrativas. A gente já viu em alguns formatos como ela acontece, né? A gente vai relembrar um pouquinho hoje, tá certo? A gente já viu romance, a gente já viu conto, a gente já viu novela, a gente já viu fábula. Então, a gente vai continuar esse trabalho que a gente vinha fazendo. Ó, nós vimos na aula passada que as fábulas são narrativas imaginativas, né? Que costumam dar vida e características humanas a animais. Eles falam, eles cantam, eles dançam, sentem emoções humanas também. Isso é uma característica muito importante para se falar sobre fábula, tá certo? A gente falou na aula passada sobre a fábula do Monteiro Lobato, né? Que eram 2 gatinhos, que eles ali ficavam numa relação de disputa de poder para ver quem era mais importante do que o outro, quando na verdade todo mundo é igual. E a gente também conversou como isso conversa com a nossa vida, como nós, pessoas, muitas vezes nos colocamos numa situação em que a gente quer ser melhor que o outro, quando na verdade é todo mundo do mesmo balaio, minha gente. É todo mundo igual, tá certo? Então trate todo mundo com respeito, com educação, com cidadania, porque aí a gente consegue, além de manter as nossas amizades, também viver com o melhor, tá certo? Cercado por amor, por afeto, que é isso que a gente quer. Ó, vamos continuar. Também vimos que as fábulas trazem uma lição moralizadora, né? Ou seja, tentam ensinar algo a alguém por meio das interações e situações entre as personagens. Então, ó, vê como a fábula é massa. Em vez de a gente aprender pelo erro da gente, ou seja, indo lá, quebrando a cara, se desiludindo, ficando triste, cometendo erros, a gente consegue ler uma fábula e pensar sobre determinadas situações, pensar sobre determinado grupo de pessoas, sobre o nosso próprio comportamento. Então, eu consigo fazer essa análise sem errar. Não é maravilhoso? Que eu consiga aprender observando, aprender com o erro do outro. Nesse caso, o erro do outro é na fantasia, tá vendo? Muito mais prático, muito melhor da gente aprender, né? Então, a lição moralizadora também é importante, porque ela tem uma lição para ensinar a gente. Vamos conhecer uma outra fábula? A gente tinha visto a fábula dos 2 gatinhos, a gente vai ver agora a fábula do rato e da rã. Bora ler? Ó, um rato desejava atravessar um rio, mas tinha medo, pois não sabia nadar. Ixi, eu tô igual esse rato aí, eu não sei nadar nada. Pediu então ajuda a uma rã, que se ofereceu para levar para o outro lado, desde que se prendesse a uma de suas patas. Olha, é uma estratégia para atravessar o rio. O rato concordou e, encontrando um pedaço de fio, prendeu uma das suas pernas à rã. Olha, arquitetaram aí um plano para conseguir atravessar esse rio. Mas, será que eles vão conseguir? Será que a intenção da rã era realmente ajudar o rato? O que é que vocês acham? Comenta aí no chat, que eu quero saber. Eu quero saber como vocês interpretam aí tudo que está acontecendo. Essa situação parece com a gente, né? A gente vai discutir como se parece com a gente mais na frente. Ó, vamos ver o que aconteceu? Mas, mal entraram no rio,
A rã mergulhou, tentando afogar o rato. Misericórdia, né? Por que será que a rã fez isso? Ó, este, por sua vez, debatia-se com a rã para se manter à superfície. Ele estava lutando aí, tentando sobreviver, né? Estavam os dois nestes trabalhos e canseiras, quando passou por cima um milhafre. Um milhafre é uma ave, minha gente, bem grandona, parece uma águia, que vendo o rato sobre a água, baixou sobre ele e levou-os nas garras juntamente com a rã. Ainda no ar, comeu-os a ambos. Então, a gente consegue perceber que no final da história, se tinha alguma coisa, alguma intenção da rã em matar o sapinho, em matar o ratinho, ou seja, comê-lo, essa intenção é completamente frustrada pelo milhafre, que vem depois e abocanha os dois. O que é que a gente consegue perceber dessa história, minha gente? Como é que ela dialoga com a nossa própria vida, né? A gente viu que as fábulas, ela tem essa lição moralizadora, ela tem a intenção de ensinar alguma coisa. O que é que a gente consegue aprender com essa fábula? Que a gente tem que ter cuidado, primeiro, em quem a gente confia, né? Porque nem todo mundo que está ao nosso redor quer nos ajudar. Embora a gente sempre tenha que manter a cabeça aberta e o coração aberto também, para entender que as pessoas podem ser nossas amigas, tá certo? Quando a gente se aproxima de alguém para ser amigo, a gente não tem segundas intenções, a gente não tem a intenção de ferir ou magoar essa pessoa, nem de tirar proveito dela. É importante manter o coração aberto. Mas essa fábula ensina a gente também que é necessário manter o coração aberto e os outros sentidos também, tá certo? Manter sempre um estado de alerta de que algumas situações, algumas pessoas podem não ser tão confiáveis, que foi o caso aqui da nossa rã, né? Ela não queria, de fato, ajudar o ratinho, ela queria afogar o ratinho. E aí, no meio da história, surge um milhafre, que era maior que os dois, mais poderoso que os dois, sabia voar e consegue captar os dois. Então, nem sempre a pessoa que se diz mais esperta é aquela que realmente tem poder. É aquela que realmente consegue aí o que quer, tá certo? Professora Viviane, o Vamos chat pro chat. aqui está em polvorosa, poliglota. Chique. Já demos bom dia em francês, Cês vão ser. espanhol, chinês, alguma língua do leste europeu aqui que eu não estou identificando. E além disso, perguntei a eles se eles gostavam de fábulas, né? E aí, Adriano disse que gosta muito. Quem mais? Eric também e Diógenes também. E a gente tá aqui, ó, trocando várias mensagens incompreensíveis. Tá divertidíssimo. Minha gente, Camila é poliglota também, viu? Vocês podem falar com ela, que ela desenrola aí um monte de idiomas, tá certo? Então, mande a sua dúvida, mande seu comentário. Que bom que vocês gostam da fábula. A fábula é um gênero narrativo muito incrível, né? Pra gente não só praticar a leitura, a nossa interpretação de texto, mas também para aprender esses questionamentos humanos que são tão profundos e que às vezes a gente não consegue discutir, conversar sem um ganchinho, sabe? Sem alguma coisa que provoque a nossa reflexão. Olha, além da fábula, a gente vai discutir um outro tipo de narrativa hoje, que são os mangás. Eu tenho certeza aí que tem muita gente que gosta de mangá, minha gente. Então vamos lá, vamos conhecer. Para aqueles que não conhecem, nunca viram o mangá, não sabem nem o que é, a gente vai conhecer hoje, ó. O mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa, ó, o Japão que está do outro lado do mundo, lá na Ásia. A palavra surgiu da junção de outros dois vocábulos, man, que significa involuntário, e ga, que significa imagem. Então aí a gente tem a junção de duas palavras, formando uma outra, com um sentido próprio, tá certo? Então, o mangá vai ser essa expressão narrativa característica originária do Japão, que tem a função narrativa também de contar uma história pela junção de texto e de imagem, tá certo? A gente já discutiu também como uma imagem pode auxiliar um texto na hora de contar uma história. Então, o mangá é a mesma coisa que história em quadrinhos, Vivi, é isso que você está me dizendo? São gêneros muito semelhantes, né? Que possuem aí características muito próximas. Mas eles têm algumas diferenças, tá certo? Ó,
eles são muito parecidos. Contudo, os mangás se diferenciam dos quadrinhos ocidentais não só pela sua origem, né? A gente tem o mangá sendo originário lá no Japão, mas principalmente por se utilizar de uma representação gráfica completamente própria, né? A gente consegue de cara, assim, logo no primeiro momento, reconhecer quando uma ilustração ela é japonesa, porque os traços, eles são muito marcantes, eles tentam reproduzir um ideal, um biotipo que seja aproximado com a cultura oriental, tá certo? E a gente aqui no Ocidente tenta produzir caracteres, personagens, desenhos que se aproximem da gente, tá certo? Então, alguns traços físicos vão ser mantidos na hora do desenho do mangá. De trás para frente, ó, a ordem de leitura dos mangás também é diferente daquelas que estamos acostumados. Um livro japonês começa pelo que seria o fim de uma publicação ocidental. Além disso, o texto é disposto da direita para a esquerda. Então, a gente tem aí uma organização do texto físico, da estrutura, um pouco diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Do que a gente está acostumado a consumir em termos de narrativa, de romance, tá certo? E também das histórias em quadrinhos. Então, a gente tem a leitura de trás para frente, tá certo? Ou seja, de trás do livro para frente, que é diferente do que a gente faz de frente para o livro para trás, e da direita para a esquerda. Beleza? A origem. Os mangás têm suas raízes no período Nara, lá no século VIII depois de Cristo, com o aparecimento dos primeiros rolos de pintura japonesa, os emakimono. E aí, ó, tem um idioma aqui, deve ser japonês, Camila. E aí, ó, quem tá ligado aí no chat que adora uma língua oriental, japonês, chinês, coreano, né? Já pode aí, ó, se animar, tá certo? Ou emakis. Eles associavam pinturas e textos que juntos contavam história à medida que eram desenrolados. Vê só que beleza. Imagina um rolo, um pergaminho, e aí, à medida que você vai desenrolando aquele rolo, a história vai sendo contada. É quase poético, né não? Porque você tá ali se enrolando, desenrolando e se enrolando com a história. Tá vendo que metáfora mais linda? Professora Viviane, temos aqui vários adoradores de mangá, viu? Maravilha. Eric está aqui, ó. Adoro mangá, uso até caps lock. E então, aí eu disse... Usa até o quê? Uso até caps lock. Caps lock. Inclusive, disse que ele está sendo o quê? Exaltado nesta aula, porque ele está o quê? Muito feliz. Ai, com que seu coisa mangá. boa. Como é o nome dele? É, Eric. E a gente também tem Diógenes, que diz que gosta de fábulas e de quadrinhos. E acho que de mangá também, né? Mas, ó, a aula aqui está bombando, temos muita gente falando, isso é muito legal, eu tô aqui, ó, adorando. Ah, que bom, que feliz, que massa, viu, Érico? Olha, essa aula foi pensada em você. Ninguém pode dizer que eu não contemplei todos os gostos, tá certo? Que bom que você tá gostando. Deixa aí no seu comentário qual é o seu mangá favorito. De repente, né, a gente pode até comentar sobre ele numa aula aí futura. Se o que é que você gosta de ler nos mangás. Por que é que você gosta de mangá? Por que é que você prefere ler um mangá ao invés de uma história em quadrinhos ocidental, por exemplo, né? Deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa na história que te cativa, que faz com que você continue tendo interesse. Conta pra gente tudo. Que bom que vocês estão participando, que bom que vocês estão gostando também. Eu tô me divertindo horrores. Ó, a partir dos meados do século XIX, faz um tempinho, o humor gráfico europeu chega ao Japão, através de cartunistas desse continente, né? A gente tem o Charles Bergman, foi um cartunista britânico que exerceu muita influência sobre o futuro dos mangás. Esse cartunista chegou a Yokohama em 1861, lá no século XIX. E no ano seguinte, ele criou o jornal satírico The Japan Punch, onde publicou até 1887 muitos de seus desenhos, que traziam balões de diálogos. Ele ensinou técnicas ocidentais de desenho e pintura para um grande número de artistas japoneses, como Takahashi e Yushi. Então, aqui a gente tem uma representação da capa dessa revista, e como a influência, o Charles foi influente na hora de fazer a mescla, ou seja, a mistura das características japonesas, né, que ditam como é a arte do mangá até hoje, mas também com uma certa influência europeia.
A gente sempre mistura os gêneros, né? Ao longo do tempo, as influências, os países vão conversando, as narrativas vão conversando. A gente sabe que todo texto tem um percurso, um caminho de intertextualidade, né? Nada é puro, tudo está sempre muito misturado. Então é comum que os países também sofram e exerçam influência uns sobre os outros na hora de constituir a sua arte, tá certo? Outra característica peculiar dos mangás é que eles são publicados em volumes de mais ou menos 200 páginas cada, o que permite aos autores criar histórias mais longas e aprofundadas do que as histórias em quadrinhos, que normalmente são textos muito mais curtos, para ser consumidos de forma efêmera. Dessa forma, um mangá é comum ver várias páginas só de imagens, sem diálogos, e também ações que se desenrolam por muitos quadrinhos e abordada por diferentes pontos de vista. Olha que massa, eu tenho uma narrativa feita por imagem. Eu posso ter várias páginas de quadrinho onde há somente a imagem ou somente uma onomatopeia. Então, eu não tenho aí o texto. Então, você não pode me dizer que não quer ler porque tem muito texto. Tá vendo? Tem imagens também. Só que as imagens, elas também contam histórias, também, tá certo? Elas fazem parte do texto também. Assim como os romances são muito adaptados ao cinema, os mangás também são bastante adaptados à televisão em formato de séries, né? Tem muita gente aí, uma galera, especialmente no Brasil, algumas regiões específicas do país, inclusive aqui em Recife, que a cultura japonesa é muito forte, né? A gente assiste a programação japonesa, a gente come a comida japonesa, a gente sofre bastante influência, embora a gente não fale tanto japonês assim, né? Mas essa cultura chega pra gente também. A Ásia, de forma geral, né? A gente tem muito maior o consumo de mangás, o consumo de dramas chineses, dramas coreanos. Então, hoje, a gente consegue importar mais essa cultura para consumir. Então, é muito fácil também fazer adaptações de mangás para a televisão. Lembra que na aula passada a gente falou também sobre as adaptações para o cinema, né? Eu falei do Ensine para vocês. Então, é mais ou menos o mesmo esqueminha, tá? A gente tem textos escritos que são adaptados para uma outra plataforma, para uma plataforma audiovisual. Cinema, né? Nesse caso aqui, a TV também. E tanto os filmes como os textos narrativos precisam das personagens para guiar a ação do enredo. E existem 3 categorias de personagem, né? Lembra que a gente falou do personagem na aula passada? Vamos ver? Primeiro a gente tem o protagonista. O protagonista é o principal da história. Ao redor dele, tudo circula, tá certo? Outras personagens servem de suporte para que ele se destaque. Ser protagonista não garante felicidade no final da história, minha gente, tá certo? Pode ter um final triste também. Mas, muitas vezes, permite que nada de ruim aconteça a essa personagem. Às vezes, ele parece invencível, né? O protagonista tem aquela história de ser o escolhido. Então, muitas vezes, ele vai superar tudo. Mas a vida real não é bem assim, tá, minha gente? A gente precisa ter cuidado na nossa vida. Por mais que a ficção diga que o mundo proteja o protagonista, ele parece invencível. Mas na vida real a gente sabe que a gente não tem superpoderes. Então cada um aí cuide e olhe para os 2 lados da rua antes de atravessar, tá certo? Porque ninguém é invencível. Secundário. Quem é o personagem secundário? Conhecidos como coadjuvantes, aqueles que não fazem parte da trama principal, mas estão ali ao redor do protagonista e da trama principal, também fazendo com que a história aconteça, tá certo? Eles são importantes, sim, também na hora de construir a narrativa. E a gente tem o antagonista, que é o vilão, ou a vilã. É aquele personagem que funciona como o oposto do bonzinho, o oposto do herói. Ele também é muito importante para a trama, afinal, sem vilão a gente não tem uma boa história. Né, não? Como é que a gente vai contar aí um embate entre duas pessoas, 2 mentes que pensam completamente de forma oposta? A gente precisa também do antagonista para contar essa história, para a gente se envolver, para a gente poder torcer contra alguém, né? Porque a gente tem que tomar partido. É muito bom poder tomar partido, poder torcer para o herói. E tem muita gente que ouse dizer que torce para o vilão. Vê só, tem gosto para tudo, né? Dependendo da história, a gente pode torcer pro vilão também. Lembra que a gente falou da Chapeuzinho Vermelho nas aulas anteriores, né? A gente contou um pouquinho aqui do enredo da Chapeuzinho, a gente também contou do enredo da Cinderela. Chapeuzinho recebe orientações de sua mãe para que não entre na floresta sozinha, né? Lembra disso?
Logo, ela desobedece e vai até a casa de sua avó. Lá ela encontra o lobo mau, que a devora. Esse é o roteiro da Chapeuzinho, a gente já tinha discutido também em aula passada. Mas o que eu quero discutir com vocês é a ordem dos personagens, né? Sobre isso que a gente está falando hoje. Então, como é que a gente organiza as personagens da Chapeuzinho? Ó, vamos elencar as personagens dessa história? Primeiro eu tenho a Chapeuzinho, que ela é o quê? A protagonista. Não é ao redor dela que a história toda circula? Então, em seguida a gente tem o lobo mau. O lobo mau é o que da Chapeuzinho? O antagonista, é o vilão da história toda. E a vovó e a mãe são as personagens secundárias, elas não são a Chapeuzinho, elas não são também o antagonista, mas elas estão ao redor da Chapeuzinho, fazendo com que a história aconteça, interagindo com ela, dando ensinamentos, mostrando o caminho, mesmo que a Chapeuzinho desobedeça, tá certo? A gente também tem outro gênero textual que faz também conversa com o texto narrativo, que é a crônica, minha gente. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais, internets e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, tá certo? É um texto que não vai falar tanto sobre fábula, que não vai ser tão imaginativo. Ele vai falar mais sobre o nosso cotidiano, a vida real. E quais são as características da crônica, Vivi? Ó, eu trouxe um bocado aqui para tu não ficar perdido. Ó, textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, poucos ou nenhum personagens nas histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico, linha cronológica estabelecida. Então aqui a gente tem algumas características da crônica. Você pode printar, tirar foto, voltar, reassistir a aula, para poder reconhecer essas características quando for ler uma crônica, tá certo? Mas a gente vai ler mais pra frente, beleza? Mais pra frente é agora. A gente vai ler agora a crônica. Eu trouxe aqui uma crônica de Dalton Trevisan, chamada Dois Velhinhos. Vamos ler para entender um pouquinho dos aspectos e reconhecer? Ó, dois velhinhos. Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora. Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro. Um cachorro ergue a perninha no poste. Mais tarde, uma menina de vestido branco pulando corda. Ou ainda, agora é um enterro de luxo. Sem nada a ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para a alegria do segundo, instalado afinal debaixo da janela. Não dormiu, antegozando a manhã. Bem desconfiava que o outro não revelava tudo. Cochilou um instante. Era dia. Sentou-se na cama com dores, espichou o pescoço. Entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo. Minha gente, essa crônica de Dalton é tão forte. Porque parece uma situação simples, né? Mas ele está falando sobre a solidão. E ele está falando sobre não poder acompanhar o mundo enquanto o mundo acontece lá fora. E quando as pessoas lhe contam, ó, o primeiro velhinho estava espiando pela janela, o segundo não podia olhar, porque só tinha espaço para um de cada vez. Então ele ficava com as informações que o primeiro velhinho contava para ele, né? E como confiar, né? Como confiar somente na narração quando você não está experienciando o mundo, não está conseguindo ter acesso a esse mundo. Então, tinha sempre essa falta, essa ausência de informações que era dada por não conseguir acompanhar o mundo, assistir o mundo pela janela. Essa crônica fala sobre um tema grave, um tema pesado, né? Um tema difícil, que é a solidão. A solidão nos asilos, a solidão do final da vida, daquelas pessoas que acabam ficando sozinhas, né? Então, a gente percebe também como é importante refletir sobre temas difíceis, como é importante ficar próximo das pessoas que cuidaram da gente, né? Todo mundo que nasceu teve alguém que cuidou de você. Eu tive gente para cuidar de mim, você que está em casa teve também, as meninas que estão aqui comigo também. Então, é necessário que a gente cuide de quem cuidou da gente,
para que no final da vida ninguém se sinta solitário, ninguém se sinta como se estivesse perdendo alguma coisa do que está acontecendo na vida da gente. Então, a crônica é esse texto que vai trazer um aspecto muito mais perspicaz sobre temas do cotidiano, sobre a nossa vida, sobre aspectos da realidade. Muito massa, né, não? Vocês gostaram dessa crônica de Dalton Trevisan? Olha, eu sou suspeita. Eu acho a escrita dele fantástica. Espero que vocês tenham gostado também, assim como ficaram super empolgados sobre os mangás, tá certo? Ó, tá terminando a aula de hoje. Eita, já acabou. Tá vendo que é bom? Acaba rápido. E eu queria que vocês tentassem criar uma fábula. Lembra daquele caranguejo que tem ali na Rua da Aurora? Bem grandão? Então, eu queria que vocês tentassem criar uma fábula utilizando aquele caranguejo, minha gente. E como é que vocês mandam para mim esse texto? Através desse QR Code que tá aqui na tela, ó. Lê com teu celular o QR Code, escreve teu textinho, manda para mim que eu vou ler e quem sabe trazer na próxima aula. Vamos passar para a professora Camille para ela dizer como é que foi o chat e se despedir da aula de hoje? Professora Vivi, o chat hoje foi assim, sublime, maravilhoso. Tivemos indicação de mangá, temos vários fãs de mangá aqui também. Perfeito. Nossa, eu esqueci. Não é porque foi eu tava... Foi tão muito alegre, não. muita informação. É porque tem uma aluna aqui em especial que estava muito... Pronto, Robert, não podia esquecer de você. Ele estava felicíssimo aqui, estava falando dos animes que ele assiste. Temos muita gente online, temos 15 alunos online hoje. Arrasou. Muita gente falando. Diógenes aqui, arrasado, porque a aula vai acabar, Luciano também. Fique assim não. É isso, gente. Infelizmente a gente só tem meia horinha, mas aula que vem a gente tá junto de novo. Um beijo enorme pra vocês. Eu sou, nossa, muito feliz. Esse chat foi incrível. Vocês são lindos. E essa aula maravilhosa, né? Um beijo, até a próxima. Gente, eu vou me embora também antes que me expulsem. Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau.